Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Segunda a Timóteo, que o Timóteo não escreveu carta nenhuma, né? Isso, capítulo 3, versículo 4. Diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Existe esse grupo de pessoas. Não é amigo do pecado. O pecado, você já ouviu o Fernando de Lima cantar pecado? Estou fora, né? Pecado, estamos fora. Mas o mundo oferece muita coisa hoje. Imagine você fosse do interior. Não é do interior, não. No interior você vê Ribeirão Preto, por exemplo, São José do Rio Preto, você vai a Araçatuba, são cidades grandes hoje. Campinas, não é verdade? São cidades enormes. Vamos falar da roça mesmo, lá da roça, onde você acorda de manhã com o galo cantando, vai lá, pega o ovo lá no galinheiro, dentro da frente daquele ovo, vai lá tirar leite da vaca. Depois você vai lá para o rio pescar um pouquinho, depois volta no almoço, tem aquele almoço na lenha, aí tira aquela cesta da tarde, entenda bem, é um aposentado, tudo bem, nada de pecado, tem pecado aí, nada demais, né? Mas são deleites, são prazeres. Mas você é da capital, da cidade grande, aí você tem tantas coisas, mas hoje, do jeito que o mundo está, até dentro de casa tem lazer à vontade. Você com aquele bichinho chamado, como é que é o nome dele? Celular. Você alcança o mundo todo e vê todas as coisas. Eu falei, quando eu era garoto, tinha as emissoras de televisão, eram 4 emissoras, 3 só que tinha. Aí tudo que aparecia, tem mais de 60 anos, só para quem tem mais de 60 aqui, sabe do que eu estou falando. Nós tínhamos 4 emissoras, 5 emissoras. Então, por exemplo, tinha um tal de telequete, você ouviu falar do telequete? O Brasil todo parava para assistir, porque só tinha aquilo para assistir na televisão. Luta de boxe, os grandes, Cassius Clay, né, que depois o Muhammad Ali, aí o Joe Foreman, o nosso brasileiro, né, o Éder Joffre, tudo. Então nós assistimos, o Brasil parava para assistir essas lutas, que só tinha isso mesmo. Concurso de Miss Brasil, Miss Universo, parava, tudo aquilo parava. O pessoal parava para ver, por quê? Porque é o que tinha na televisão. Então hoje os prazeres são muitos, não estamos falando de pecado, não é errado. E agora, e amigo de Deus? Mas o que eu faço para ser amigo de Deus? Vamos aqui até o livro de João, no capítulo 15, versículos 14 e 15. O capítulo é 15, o versículo é o 14. Ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ser amigo de Deus, você não compra a amizade dele. No mundo compra. A Bíblia diz que com riquezas se compram amigos, se granjeia amigos. Com Deus não, só obedecendo a Ele, fazendo o que Ele manda. E aí muita gente não consegue. Desculpa ser tão repetitivo, que eu falo muito isso aqui, não é? Mas é só para explicar, para ilustrar. Uma pessoa te ofendeu, te machucou, te prejudicou, fez uma maldade contigo. Mas você é amigo de Deus, então o que você vai fazer? Você vai amar essa pessoa. Porque Ele mandou: amai os vossos inimigos. Mas pastor, como é que eu posso amar aquele monstro? Como é que eu posso amar aquela pessoa que acabou com o meu casamento? Aquela pessoa que me xingou, aquela pessoa que me prejudicou? Porque eu sou amigo dele. Quem é amigo de Deus vai obedecer, não vai discutir com Deus. Nós temos na Bíblia um homem que foi chamado amigo de Deus. Esse homem lá no primeiro livro da Gênesis, capítulo 12, nos outros cursos eu não cheguei a essa parte aqui não. Falei dele, mas de outra maneira. Capítulo 12. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele não perguntou para Deus: Deus, nessa terra tem água? Nessa terra tem árvores? Não, obedeceu. Os pecadores costumam dizer assim, que ele saiu da zona de conforto. Para quê? Para obedecer a Deus. Então, por isso, ele foi chamado amigo de Deus. Anos depois, um descendente dele, chamado Josafá, estava numa guerra, numa batalha. 3 nações poderosíssimas, 3 nações fortíssimas, se levantaram, entenda bem, com tudo mesmo, com tudo, para acabarem, para destruírem, entenda bem, a vida dele e do seu povo de Judá e de Jerusalém. Aí ele se reuniu o povo e fez uma oração. E no capítulo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, ele citou Abraão na oração. Olha o que ele fala para Deus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20,
versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste à semente de Abraão? Abraão, teu amigo para sempre. Você vê, anos depois, olha aqui, quantos anos se passaram, séculos e séculos se passaram, e está lá o Josafá, entenda, falando com Deus, citando Abraão. Esse ainda tem mais referência, mais anos depois, mais anos, se passam mais alguns séculos, lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 8, ali o Isaías 41 é um capítulo que todo mundo gosta, e o versículo 10 é aquele que é bem conhecido, não temas porque eu sou contigo, né? Mas não é o 10 hoje não, hoje é o 8. É o Senhor Deus falando através de Isaías, mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Que bonito, hein? É o que a Bíblia fala no Salmo 112, versículo 6, que a memória do justo ficará em memória eterna. Então é importante, né, a pessoa prestar atenção nesses detalhes que Deus está nos dando aqui. A pessoa tem que abrir os olhos para isso. As pessoas devem perceber que então vale ser amigo de Deus. Aí se passa mais séculos, mais anos, nós chegamos no Novo Testamento. Chegamos lá no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 23. E o Tiago, ele faz referência, entenda bem, a Abraão. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o quê? Um amigo de Deus. Então, esse é o segredo. Você tem que escolher, você quer ser amigo de Deus? O amigo de Deus, ele começa então a saber coisas que os outros não sabem. Vamos voltar em João, capítulo 15. Eu li só o 14, tem que ler o 15 para você. Então, João, capítulo 15, versículo 14. Quem é amigo de Deus? É esse. Vós sereis meus amigos, se fizerte o que vos mando. E vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Já viu alguém falar assim que lê? Pastor Jaime, eu leio a Bíblia, parece que eu não entendo muito, parece que tem umas coisas muito difíceis. Verifica se você está sendo amigo de Deus. Ele faz você conhecer. O Espírito Santo revela para você. Você tem prazer. Um dia eu vi um jovem pregador falar, eu gostei. Ele disse assim, com estranho você não conversa muito. Você bate um papo, às vezes futebol, alguma coisa na rua, começa a falar, mas daqui a pouco para, não tem mais assunto, não é verdade? O amigo não, você sempre tem assunto com o amigo. O amigo sempre você conversa. Você tem que verificar se você está orando, está falando com Deus, ou você é daquele, entenda bem, que é mais ou menos, só procura o amigo quando, ó, bolsa está vazia. Só procura o amigo quando tem uma necessidade. Não, você tem que aprender a ser amigo de Deus. Você está vendo conosco que vale um título tremendo, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa realizada. Agora, nem sempre o amigo está no meio dos apóstolos, porque você pode dizer, pastor Jair, e não é para pastor isso, não. Não fica zangado comigo, nem escandalizado. Mas tem às vezes pastor, pode ser pastor e não ser amigo de Deus, teve o chamado, mas depois não se tornou, começou a fazer do jeito dele, deixou a palavra de Deus de lado, isso é verdade. Nós temos em João, capítulo 11, versículo 11, está aqui do lado, João 11, 11. Jesus quem vai falar, hein? Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ele está falando de Lázaro, que não era um dos 12. Até essa semana, pessoal, eu fiz uma brincadeira, na semana passada, para você decorar os 12 discípulos. Não tem aquela pessoa que às vezes quer colocar você contra a parede? Você já leu a Bíblia toda? Já perguntaram isso para você? Né? Aí você conhece os 12 discípulos? Fala aí os 12 discípulos sem pensar. Eu estou dando uma técnica para você decorar, nunca mais esquecer os 12 discípulos. Você quer aprender essa técnica? Você nunca vai. É como time de futebol. Time de futebol você decora rápido, né? E aí, vai que eu escuto como é fácil. Eu fiz o time de Jesus. Geralmente é assim, 4-3-3, ou 4-4-2, tem 4-5-1. O time de Jesus é com 12. Aí você faz assim, 4-4-2-2. Os 4 primeiros é como se fosse a defesa. Vê como é que é fácil. Como é fácil. O João tinha um irmão. Qual é o nome do irmão do João? Tiago. E o Pedro tinha um irmão chamado o quê? Andrés. Não eram discípulos? Então você tem 4. Olha a defesa de Jesus. João e Tiago, Pedro e André.
Aí você tem o meio-campo, é aqueles que não são tão assim falados, mas você decora logo. É o Felipe, o Bartolomeu, o Tomé e o Mateus. Vamos falar do meio-campo então? Como é que é o meio-campo? Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Vamos decorar? Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Quantos nós já temos? 8, olha que fácil. Aí eu falei 2 para ficar bem fácil. Nós temos entre os 12 discípulos 2 Tiago. Um é Tiago, irmão do João, e o outro é Tiago de Alfeu. Então temos 9. Aí você já pega a rima, fala, Tiago de Alfeu e Judas Tadeu. Ficamos com quantos? Com 10. Você vê? Aí só faltaram 2, que é muito fácil. Um todo mundo conhece, porque é o traidor. Mas antes de falar do traidor, vamos falar Simão Zelote e Judas Iscariotes. Chegamos a quanto? A 12. Então vamos cair, depois saiu, esse é cortado, esse é cortado depois, né? Ele é expulso, é cortado, e quem entra, o Matias. Então vamos lá fazer o time de Jesus rápido, como se fosse um locutor esportivo, né? E o time de Jesus já está escalado. Está escalado, vamos lá, com João e Tiago, com Pedro e André. Olha só, com Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Olha o ataque, Judas, e Tiago Alfeu e Judas Tadeu, e Simão Zelote e Judas Iscariote. Não é fácil decorar? Decoraram já? Se eu perguntar para você agora, se eu perguntar a mulher que vence, não decorou ainda? Tem que decorar isso aí. Vamos repetir o time rápido, pessoal. Defesa, vamos lá? João e Tiago, Pedro e André. Meio campo, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. O ataque, Tiago de Alfeu e Judas Tadeu. Outros, outra dupla, qual é? Simão Zelote e Judas. Vai decorar rapidinho, tá bom? Mas por que eu falei isso? Porque ele não era dos 12, mas era um amigo. Você pode não ser um obreiro da igreja, você não é um diácono, não é um presbítero, não é um pastor, entenda bem, mas você é amigo de Deus, você é amigo do Senhor, você faz o que Ele manda, e esse é o segredo para quem quer vencer. Agora, tem uma coisa, o amigo, ele nunca vai te trair, você pode traí-lo, porque o homem é falho, e nós encontramos isso. Nós encontramos um homem que a Bíblia chama, Jesus chama de amigo, mas ele não pode ficar na festa, quer dizer, no paraíso com Deus. Como assim? Vamos aqui até Mateus capítulo 22, versículo 14. Versículos 11, o versículo é 11, desculpa, tá? 11 em diante. Ele diz assim, capítulo 22, versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, como? Como é que ele falou aqui? Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Mesmo sendo um amigo, ele não pode quebrar o galho. O que é veste nupcial? A santidade. Você pode ser amigo, se você deixar, ele não vai poder quebrar. Mas eu fui tão... Foi, mas não é. Tem que perseverar até o fim. A Bíblia fala sobre isso. Aí ele diz então o rei ao céu, amarrai-o, os pés e as mãos, levai-o lançar às trevas exteriores, ali verá pranto e ranger de... Mas Senhor, eu sou teu amigo. Não pode. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí no capítulo 26, nós vamos ver um amigo que faz uma coisa horrível. Que é isso? É o amigo que eu já falei dele hoje aqui, para vocês. Né? Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, disse, o quê? Amigo, aqui vieste. Então, aproximando, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Você vê, o amigo da parte do homem, nós podemos falar, ele não, ele continua fiel. Seja fiel ao Senhor até a morte. Essa é a mensagem. Escolha ser amigo de Deus. Tem uma canção do Thales Roberto que é Eu escolho ser amigo de Deus. Escolha. Ademar de Campos, Ronaldo BC, eles cantam esse hino, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro em sua luz, desfrutar do seu amor. Aí está o segredo.